Muito boa tarde, pessoal. Muito bom dia, muito boa noite. Você está aqui no Papo de Eleitor, o podcast sobre eleições de Uberlândia e região. E hoje, nosso primeiro episódio falando sobre contabilidade eleitoral e também algumas normativas de direito eleitoral para a gente trazer as principais informações que você, pré-candidato, precisa ter para esse momento, né, nesse ano de eleitoral que se inicia. E hoje, para nós começarmos esse episódio com uma referência em cada segmento contábil e também de direito. Estamos aqui com o nosso querido amigo Dr. Devanir Ribeiro, especialista em contabilidade eleitoral. E hoje é um prazer poder lhe receber, Devanir. Obrigado, prazer é meu também de estar participando, de estar conhecendo a estrutura de vocês. É sempre muito bom, né, a gente estar ao lado de pessoas profissionais e bem qualificadas como vocês, tá, doutor? Obrigado. Prazer mesmo, do Danilo na parte de marketing. É um prazer mesmo a gente estar aqui. E vai ser muito bom, com certeza, a gente trocar umas experiências aí. Seja muito bem-vindo, Dr. Lira Pontes, ao nosso primeiro podcast aqui do Papo de Eleitor. Ô Danilo, você sabe que para mim é uma honra, né, novamente, né, Danilo? Porque nós já fizemos aí, nós temos estradas aí de campanhas eleitorais e nós já trabalhamos juntos em várias campanhas e para mim é uma honra agora estar nesse processo de inovação, doutor Devanir. Né? O doutor Devanir, que já nos acompanhou também na contabilidade eleitoral em diversas campanhas, com essa inovação do podcast, porque isso é um progresso muito grande para todos nós e o que a gente quer realmente é levar até você, pré-candidato, até você que tenha certeza que vai ser eleito, né, uma mensagem para você começar bem a sua campanha eleitoral. Perfeito, perfeito. E como, né, nós estávamos falando aqui agora há pouco, né, nós estamos aqui quase com uma equipe completa, né? Só faltou o coordenador de campanha do lado de cá, né? Como hoje nós estamos aqui, E o né? candidato. E o candidato, que é o principal, né? Então, como vocês às vezes vocês não sabem, né? Eu sou especialista em marketing eleitoral já há 4 anos aqui na cidade de Uberlândia, já elegi prefeito, vereador, deputado, senador e por assim por diante. Nosso e em querido, outras cidades em também. outras cidades também, né? E aqui o Dr. Lira nem se fala, né? Magnânimo aí da área do direito eleitoral. E o nosso querido Devanir também, vários trabalhos, até mesmo, pessoal, vou falar aqui depois para vocês, ó, livro do jovem doutor aqui, doutor Devanir, especialista em contabilidade, com o nome que Desafios da Gestão Pública no âmbito dos municípios mineiros. Vou falar para vocês depois aqui como que foi desenvolver, né, a essa parte do seu capítulo desse livro, que houve também outros colaboradores. Com certeza. Mas começando aqui, sei que vocês já estão ansiosos em saber o que pode, o que não pode, o que devo, o que não devo sobre a pré-campanha, que é o primeiro start, né? Mas antes disso, temos as nossas qualificações de elegibilidade, né? De eleger esse candidato. Quais são essas normativas? Devanir, hoje, para mim que sou um pré-candidato, quais são os cuidados, né, doutor Lira, que eu preciso ter em relação à minha pré-campanha? O que eu preciso, quais seriam os termos ou os documentos que eu preciso estar assertivo para me se tornar realmente um pré-candidato? Apenas eu estar ali como afiliado a um partido já me torna um pré-candidato? Não. Só esse fato, né, de estar filiado a um partido, ele não é o requisito total, não, né? É um dos pré-requisitos, né? Mas é importante dizer que eu digo sempre que a principal coisa é você estar quite com a justiça eleitoral, né? Essa é aquela certidãozinha lá de quitação eleitoral. Para mim, ela é o certificado. É o certificado, é o passaporte. Tirou aquela certidãozinha ali, aí lógico, né? Aí tem essa questão também de estar afiliado, né? O prazo de filiação, de estar de acordo com o estatuto do partido, Sim. né? Esse é a principal... É o principal documento que a gente precisa ter para se tornar ali um pré-candidato elegível. Isso, exatamente. Eu quero somente abrilhantar essa apresentação que o Dr. Devanir fez. E como eu trabalho na área jurídica, Sim. que trata dos registros, né, é muito importante deixar bem claro para aquele eleitor que é filiado, né, Devanir? No partido, que você muito bem colocou, tá? Que só essa filiação
não é o suficiente para ele ser um pré-candidato ou um candidato. Certo. Pré-candidato é uma, É um é momentâneo. uma chuva passageira. Uhum. Né? Ele tem que ser candidato, mas existe um momento próprio, né, doutor Devanir, Com para ele certeza. ser candidato em razão do calendário eleitoral. É muito importante dizer que para eu ser candidato eu tenho que ser, primeiro, brasileiro. Segundo, eleitor. O naturalizado pode ser? Pode, Uhum. mas nós não vamos entrar nesses detalhes Sim. porque são minúcias aqui que a gente poderia falar em um Em outro outro momento. momento. Então, eleitor, né, brasileiro, filiado a um partido político, tá, de acordo com o tempo determinado no calendário eleitoral, ter, o domicílio eleitoral Na cidade que na vai cidade concorrer. em que ele vai concorrer e também ele ter todas as certidões negativas aptas para ele ser elegível. E além disso, se ele for servidor público, se ele for secretário municipal, se ele for policial militar, se ele trabalhar em emissoras de rádio, se ele tem um programa, ele também precisa se afastar no prazo determinado em lei. Eu não vou aqui falar prazos, Uhum. porque cada profissão, cada função pública, né, Envolve determina um período. prazo diferenciado para cada candidatura. Aí sim ele é elegível. A Justiça Eleitoral vai fazer um processo de registro, ele tem que ser aprovado na convenção do partido, né, doutor Devanir? Exatamente. O partido, aí eu vou jogar a bola aqui para o doutor Devanir, você vai me permitir aqui, Sim. doutor Danilo, né, que para ele ser aprovado no partido, o partido tem que estar contabilmente Legal. legal. Ele tem que Legal, estar também. estruturado e ter as certidões de quitação, todas que ele está em dia com a justiça, não é isso? Exatamente, doutor. Essa preocupação de quitação eleitoral não é só do candidato, é do partido também, né? O partido tem que estar em dia também, tem que estar de acordo com o estatuto, né? E a gente é bom a gente ter a visão também que o partido ele tem que olhar com os olhos para dois registros, na verdade, né? Os registros lá do Tribunal Eleitoral, né? Uhum. Do Tribunal Regional Eleitoral e com a Receita Federal também, né? Então essas duas Tem que alinhar. então ele tem que estar de acordo e sem, vamos dizer assim, sem aí as palavras. Pode ir embora. Pode ir. Vamos dizer, sem débitos, né? Sem débitos. Eu até pergunto, doutor Devanir, porque é uma curiosidade que às vezes nós advogados que atuamos na área e o marketing também, o Danilo é especialista em marketing digital, em campanhas, né? Facebook, Instagram, Twitter, e aí vem uma série de outras ferramentas, e às vezes a gente fica na dúvida. Quer dizer, o partido tem que fazer prestações de contas, tem que estar com a regularidade contábil em dia para ele receber o filiado e o filiado ser elegível. Exatamente. O partido ele tem que se preocupar com a estrutura partidária, né? Para ele conseguir abraçar os seus filiados ali, os seus pré-candidatos, né? Quem vai... Então começa tudo com o partido, né? Essa estrutura já tem que estar preparada antes, eu digo, né? Então eu poderia dizer, qual dizia o Jô Soares, né? Aham. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu poderia dizer que o partido tem que fazer a prestação de contas. Tem. E o filiado, para ele escolher um partido, ele não pode escolher esse partido e falar, não, eu vou nesse Só partido por nome. pelo nome. Ele tem que ver a regularidade financeira se o Ah, partido está quite com a justiça, com- porque senão ele não é candidato. Com certeza, né? O planejamento já começa por aí, né, doutor? Ele, na hora de escolher o partido, né? Na verdade, o planejamento que começa bem antes, né? Então, toda essa gama de coisas que a gente já falou que ele tem que se preocupar, uma das coisas também principal que ele tem que se planejar no quesito de escolher o partido. Se o partido está lá todo bagunçado lá, né? Devendo a União. Tem débito com a Justiça Eleitoral. Sim. É um problema.
Não, mas na Justiça Eleitoral está tudo ok. E com a Receita Federal, será que está? Porque ele é uma pessoa jurídica, né? Então ele tem deveres também nessa parte tributária, de fiscal e tudo mais, né? E eu acho que esse é um assunto que poucos pré-candidatos tomam cuidado de poder se adentrar e informar. Né? Porque muitos procuram, são os vereadores que já estão ali no ar, que já estão trazendo uma visibilidade e acham que aquele partido está forte, é o melhor para me poder se afiliar, mas muitas das vezes, as aparências se enganam. Com certeza. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque é uma questão que realmente quase ninguém se preocupa. E as ocorrências são muito grandes, muito maiores que a gente imagina. Mais complexas, né? Então, assim, porque geralmente o pessoal monta lá um partido, faz lá uma comissão provisória, ou mesmo que faça seu diretório municipal, né? Na verdade, eles se preocupam com essa estrutura geralmente em anos eleitorais. Né? Sim. E aí, nessa questão, por exemplo, com a parte tributária e tudo mais, os 4 anos e todo mês você tem obrigação para cumprir. É todo mês. Sim. Né? Então é bom sim os candidatos estar de olho. Quer dizer, o partido político, para ele chegar na eleição municipal, nos últimos 4 anos, ele tem que ter todas as suas prestações de contas mensais de acordo com a legislação eleitoral e ele tem que ter a regularidade contábil para ele ser um partido apto a apresentar candidatos. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem entendido. O Danilo disse uma coisa muito importante e eu quero resgatar isso para ficar bem claro para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que estão interessadas, porque hoje, gente, o podcast é a comunicação da moda. Sim. E o podcast, ele chega no seu celular, ele chega no seu computador, no seu notebook, a hora que você quer. Sim. Então eu quero aqui parabenizar o pessoal do estúdio Growth, né, que está fazendo esse primeiro bate-papo aqui eleitoral, esse primeiro papo de eleitor. Sim. Porque nós aqui temos que discutir com quem está pretendendo candidatar a diferença entre pré-candidato e candidato. Sim. E isso é muito importante, né, Daniel? Muito importante. Até mesmo na mídia digital. Muito. Então, como nós estamos hoje no momento de pré-campanha, existe também uma dúvida sobre também os pré-candidatos. Qual é o momento de pré, qual é o momento de campanha, o que é ser pré-candidato e o que é candidato. E como nós estamos hoje com 2 especialistas, nós vamos aqui compartilhar com eles essa pergunta para a gente poder entender melhor essas diferenças. Como é uma pergunta um pouco jurídica, né, nós vamos direcionar essa pergunta para o Dr. Lira, a qual ele vai poder nos trazer mais informações. Dr. Lira, e aí, qual que é essa diferença? Qual que é essa diferença da pré-campanha, qual o momento da campanha, qual que é o momento que eu estou pré-candidato e qual é o momento que eu estou candidato? Perfeito. E essa pergunta ela é muito importante, Danilo. Devanir, na contabilidade, sabe que contabilmente não existem gastos eleitorais ainda para a campanha. Mas vamos lá. Vamos voltar ao pré-candidato e ao candidato. Pré-candidato é aquele cidadão, aquele eleitor que almeja, que pretende, que quer ser candidato a prefeito ou ao vereador, tá? Mas ainda não foi filiado no partido, não foi eleito em uma convenção partidária como candidato, porque ele é candidato após a convenção. Após a convenção. Aí ele está aprovado em convenção, ele é candidato. E pré-campanha é o período que antecede o momento em que o partido efetua a convenção e a Justiça Eleitoral libera o período no calendário eleitoral para a campanha eleitoral. Aí eu posso falar, eu sou candidato. Um ponto muito importante. Para a Justiça Eleitoral, o candidato é aquele que pode falar,
fui aprovado numa convenção, eu preciso do seu voto, você vota comigo? Meu número é esse aqui, tá? Perfeito. O pré-candidato é aquele que quer ser candidato. E que no momento só está trabalhando com o nome. E no momento ele trabalha com o nome dele numa promoção pessoal. Ele não pode jamais pedir voto, ele não pode jamais falar que ele é do partido tal, né? Ele não pode jamais se aventurar em discussões de complexidades políticas e eleitorais no sentido de pedir o voto, porque ele estaria fazendo campanha eleitoral antecipada e isso a justiça não permite. Então, os pré-candidatos hoje que estão aí já se posicionando, eles têm que ter o cuidado de poder direcionar, né, na sua abordagem aos eleitores que já estão aí, né, para serem colhidos, vamos dizer, de não ter aquela abordagem na comunicação. Olha, aquele vereador que hoje está na cadeira e vota em mim porque ele não fez nada. Então, isso hoje, o pré-candidato, ele não pode exercer porque pode gerar uma situação adversa para ele. Então, doutor Lírio, então, como o senhor falou, o pré-candidato que às vezes entra em uma crítica política, né, interna, ou seja, daqueles candidatos que já estão possados, né, até então a eleição, eles precisam ter um certo cuidado no que eles vão argumentar então durante essa pré-campanha. O pré-candidato ou o cidadão comum, todas as pessoas devem ter muito cuidado com as críticas. Nós estamos vivenciando um espaço democrático, mas existem responsabilidades com relação àquelas questões que nós tocamos. Se eu sou candidato a prefeito, tá? Ou melhor, até dizendo, né? Se eu sou pré-candidato à prefeitura, né? Eu posso fazer crítica, sim, ao prefeito. Sim. O que eu não posso, em hipótese alguma, na qualidade de pré-candidato, é pedir voto, fazer projetos, sabe? Promessas de campanha ligadas a partido político, número. Por que não pode? Não tem um número, não foi aprovado em convenção, né, doutor Ivan? Com certeza. Se não teve a convenção, ele ainda não é candidato. E interessante, Danilo, vou aproveitar aqui, doutor Ivanir, e já vou dar uma ampliada nas nossas questões. O período de campanha hoje é muito curto. Sim. São 45 dias de campanha. Sim. Não é? Mas a Justiça Eleitoral teve uma sabedoria tão grande que ela fez essa divisão do período de campanha para o candidato. Sim. E a pré-campanha, que você pode fazer praticamente tudo e só não pedir voto. Sim. Só não falar de partido político. Então, Danilo, eu defendo a tese de que você não ganha uma eleição na campanha. Sim. Você tem que ter um planejamento. Tem que ter uma estrutura. Você falou muito bem, uma estrutura com um marketing bem feito, principalmente digital, porque hoje o mundo digital move o mundo. Sim. Né? Então, essa assessoria, você é o expert nisso, você pode colocar isso até com mais clareza para todos os ouvintes. Sim. Tem que ter o contador eleitoral, porque no período de pré-campanha, se eu estiver equivocado, o doutor Devanir vai me corrigir, eu não posso fazer gastos eleitorais, mas eu já posso arrecadar. Exatamente. Né? Exatamente. É o que a gente diz, né? O gasto, né, o dispêndio de recursos, ele existe. Você começou a fazer aquele movimento de pré-campanha, ele existe. Não tem como você fazer sem... Sim. Agora, existe alguns cuidados, né? Porque às vezes tem pré-candidatos que imaginam que ele, não, eu tô liberado, eu posso gastar. Sim. Mas a gente tem que ter algum cuidado, porque a justiça, ela tá de olho, né? E tem alguns movimentos que pode ser considerado até abuso de poder econômico, né? Sim. A justiça pode pedir lá na frente. Ou propaganda eleitoral antecipada. Exatamente. Então tem que ter cuidado, sim, tá? Separar bem esses dois períodos de pré-campanha. O doutor bem disse, né? Você pode tudo, praticamente, menos
se colocar ali, né, vote em mim, né, como Aham. candidato, né, porque realmente ainda não é. Pedir voto. Pedir Sim. voto. E alguns cuidados, né? Porque alguma despesa que você vai fazer, você já conhece bem, por exemplo, o impulsionamento mesmo, né? Sim, Isso geralmente vai fazer no seu CPF, né? Sim. E ele vai ser linkado com... Então, se você exagerar nisso, a justiça vai, com certeza, ela vai querer saber de onde que você teve o dinheiro, obteve aqueles teve o recursos. Porque recurso. eu falo assim, e isso é bom a gente conversar, o doutor. O pré-candidato, às vezes, ele esquece desse planejamento, né? A gente não se faz pré-campanha nem campanha sem recurso, Sim. né? E aí você precisa de ter cuidados, por exemplo. Tudo que você gasta hoje, você tá de acordo com o que você declarou lá no seu imposto de renda? Né? Tá dentro. Porque Uhum. você, às vezes, vai ser convidado Sim. a explicar, né, esse movimento, de Perfeito. onde que veio. De onde que veio? Né? Porque nós sabemos que existem fontes vedadas, Sim. né, para financiamento. E essas fontes vedadas, ela não é só na campanha, não. Né? É até importante falar em fontes vedadas, são aquelas contribuições proibidas, para ficar até mais Exatamente. claro. Vamos colocar o caixa 2, né? Exatamente. No meio. Por exemplo, eu não posso, só para ilustrar, e aí se eu tiver equivocado, o doutor Devanir vai me corrigir. Eu posso receber uma doação de um sindicato? Não pode de jeito nenhum, nem para pré-campanha. É isso que eu falo. Então segue as mesmas diretrizes, né? Sim. Na pré-campanha. Pode tudo, mas você tem que observar as regras. Sim. Né? Por exemplo, agora, uma fonte de recursos, por exemplo, começa agora dia 15 de maio, agora a arrecadação, né? As vaquinhas, As né? vaquinhas eleitorais. As vaquinhas. Você pode usar isso para usar na pré-campanha? Não, não pode. Né? Então você Pode arrecadar você agora. Pode arrecadar Para poder usar como lá investimento na campanha. Caso você seja aprovado em A convenção. partir do dia 6 de agosto. E olha só a importância daquela estrutura que eu comecei a falar aqui e não terminei em razão desses pontos exemplificativos que são importantes, né? Primeiro, o cara do marketing. Sim. A figura do marketing, principalmente o digital. Hoje nós temos drones, câmeras fantásticas, né? Que está pegando foto, filmagem, tudo. Sim. E o pré-candidato tem que tomar cuidado, porque em um celular é registrado tudo. A oposição registra e representa na Justiça Eleitoral e tem um problemão. Sim. Então nós temos que ter, veja bem, preste bem atenção, você que pretende ser candidato a vereador, você que pretende ser candidato a prefeito. Você não é candidato. Nesse exato momento, a sua pretensão de ser candidato é que te deixa na condição de pré-candidato. Sim. E enquanto pré-candidato, eu já posso ter a estrutura. Eu chamo de o tripé fantástico de qualquer campanha. É o marketing bem feito, bem elaborado. Sim. Né? A pessoa do marketing, né? Doutor Danilo, especialista. O contador eleitoral, porque ele analisa tudo o que está acontecendo na pré-campanha e que pode ser arrecadado para ser lançado na campanha. Sim. Doutor Devanir, contador eleitoral. E a figura aqui do advogado, que nós temos excelentes advogados eleitorais na nossa região, Sim. grandes escritórios jurídicos, né? Porque o que pode ser feito e o que não pode ser feito depende de um posicionamento jurídico. Né? Principalmente, tá, na divulgação da minha promoção pessoal. Sim. Por exemplo, eu posso colocar lá no meu carro um adesivo Danilo 2024? Posso. Tem pedido de voto? Não. Tem partido político? Não. Está falando do meu nome? Tá. Está falando no momento histórico, cronológico que eu estou. Não é? Então eu posso fazer isso. Não é o quê? Campanha eleitoral. Perfeito. E agora eu vou tirar uma dúvida, para a gente aprofundar mais um pouco nesse quesito. Perfeito. Eu sou um pré-candidato, vou colocar o meu nome durante a pré-campanha. Sim. Na última campanha, o nome que era trabalhado na pré não poderia ser trabalhado durante a campanha. E nesse quesito,
como que ficaria nessa questão? Se eu já fiz uma divulgação de um nome, né, que eu possivelmente na minha leigo conhecimento, né, que a maioria dos pré-candidatos tem, utilizei o nome que eu iria trabalhar na campanha e aí na campanha eu não posso trabalhar esse nome. Esse mito, ele existe? Ele é verídico? Como que funciona na parte legal? A Justiça Eleitoral permite o registro da candidatura com variações de nomes, apelidos, como a pessoa é conhecida, né? Nós temos aí, por exemplo, né, o João do supermercado. Sim. Estou dando um exemplo, né? Não tem nada aqui que a gente está trazendo para a realidade. Sim. Né? O Estevão do Automóvel Clube. Uhum. Né? Eu entendo que esses nomes bem trabalhados pelo marketing, Sim. nas suas variações e como o candidato quer, Uhum. eles devem ser bem trabalhados para não se transformar em campanha antecipada. Isso. Porque se eu começo a falar o João do supermercado, o João do supermercado, o João do supermercado, eu sou muito cuidadoso até com as cores. Sim. Que eu solto a minha promoção pessoal Sim. para, depois da aprovação em convenção, ela não se transformar em propaganda antecipada se eu vou usar na campanha. Sim. Eu creio que uma questão importante nessa visão, doutor, seria esse pré-candidato não colocar, tipo, o senhor deu um exemplo, né? O João do supermercado. Sim. Não colocar lá, por exemplo, vereador João do mercado, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Sim. É porque sim. aí já está caracterizando, né? Sim. Que anteriormente um ele fez uma implícito- propaganda antecipada. um Sim. implícito pedido de voto, ali, vamos dizer assim. Sim. Né? Ele nunca foi chamado de vereador João do mercado. Agora, na pré-campanha, ele começa a fazer a sua promoção pessoal e começar a colocar lá, vereador. A gente tem que ser muito então, cauteloso nesse aspecto. Eu faço uma advocacia muito conservadora e analisando de acordo com as pesquisas, né, e o percentual que o candidato tem. Uhum. Quer dizer, eu posso colocar o João do supermercado, mas o João não está colocando João do supermercado porque ele tem um supermercado. Todo mundo já conhece ele como João do supermercado. Então, Uhum. para que queimar o filme aqui na pré-campanha se eu posso usá-lo lá? Durante a Uhum. campanha. Não é o João. Que João? É o João lá do supermercado. Mas Deixar com vou que eu... trabalhar o João. Ó, pá. Sim. Eu estou fazendo a minha promoção pessoal. Existem entendimentos e julgados que entendem que não vai dar problema. Uhum. Mas eu vou na pesquisa. Uhum. Você está bem na pesquisa? Tô. Então, para que você vai se queimar? Então, vamos fazer uma campanha mais sólida, mais segura, uma pré-campanha, né? Uhum. Porque nós estamos... E eu ainda defendo, sabe, doutor Devanido e doutor Darnilho, eu defendo a tese de que não se ganha uma eleição no período da campanha. Sim. Você ganha a eleição um ano antes Sim. da campanha eleitoral, no período de pré-campanha e pré-candidato. Quando você começa a afirmar socialmente, Seu posicionamento. justamente, que você é pré-candidato. Porque a Justiça Eleitoral permite. O que eu não posso fazer? Pedir voto, falar de número partidário, falar de partido político. Uhum. Mas eu posso participar de uma reunião pública em uma associação de bairro? Posso. Eu posso, inclusive, deixar bem claro que eu tenho compromissos ali com aquela comunidade, né, em desenvolver algumas ações, ou se eu já desenvolvi. Sim. Mas o que eu não posso falar, olha, eu sou aqui o João do supermercado e eu consegui uma academia a céu aberto para a praça. Então, por isso, vote em mim. Eu não posso fazer isso. Né? Mas eu posso deixar claro que aquela obra está aqui, ó, foi eu que pedi na prefeitura, eu que fiz um requerimento, não tem problema.
O que não pode ser feito é ter pedido de voto, se posicionar como candidato com partido político, com todas essas questões. A Justiça Eleitoral deixou aberto uma lacuna para a promoção pessoal e a afirmação do nome do pré-candidato preparando para a candidatura. Na candidatura, depois que ele está aprovado em convenção, ele arremata tudo. Aí ele faz o fechamento de tudo. Eu sou candidato, eu preciso do seu voto, né? Eu estou aí com todo um trabalho desenvolvido e um projeto de governo que ele tem que ter, tem que ficar registrado, né? Aí pode ser feito. Inclusive, se colocar como pré-candidato, né? As pessoas já podem conhecer ele como um pré-candidato. Pré-candidato. Né? Ele só não pode se colocar como Se candidato. colocar como voto. Exatamente. Bacana, perfeito. Então, doutor Devanir, como que a gente falou sobre pré-campanha, falamos sobre a campanha, né? Falamos sobre o pré-candidato e agora chegou o momento de se abrir a conta jurídica, que seria o CNPJ, na verdade, do candidato, e logo depois também abrir a conta jurídica dele no banco, para ele poder transferir as vaquinhas que nós comentamos, né, que às vezes as arrecadações que ele teve durante a pré-campanha, para fazer a inserção desse valor nessa conta. Como que funciona essa abertura? Como que funciona essa transferência desses recursos para essa conta jurídica? Então, Danilo, essa abertura do CNPJ ela é bastante simplificada, sabe? Uma vez ali que o candidato, aí nesse caso já é candidato, né, porque já foi aprovado em convenção, né? Porque isso aí é o primeiro requisito. Primeiro elemento. É o primeiro requisito, né? Então ele foi aprovado, tem a ata ali já de aprovação, que a gente vai precisar dela. Os documentos pessoais, tá? Basicamente, ali o banco não pode questionar se você está com o nome sujo, que é um detalhe muito Quer importante. dizer, a abertura da conta é obrigatória. É obrigatório para o por lei. Para o candidato é obrigatório por lei. Ele pode estar com o nome no Serasa, com o nome no SPC, devendo que até o banco tem que abrir. Tem que abrir, por lei, é obrigado. Eu quero aproveitar o posicionamento do Dr. Danilo e fazer a pergunta. Vamos imaginar que ele tenha lá uma arrecadação de R$50 mil na conta eleitoral aberta em razão da candidatura. Tá? E ele está lá com um processo, e nesse processo tem uma busca de gravame nas contas financeiras dele. A conta da arrecadação de campanha pode ser objeto de penhora em processo judicial? Jamais, doutor, jamais. Até porque essas contas são abertas, isso é muito importante falar, né? Que a gente já começou dizendo que ele gera um CNPJ de candidato, né? De campanha eleitoral. Então, para cada pessoa vai ser gerado um CNPJ específico de campanha eleitoral, no nome do candidato. Né? Então, a hora que faz essas buscas, geralmente faz no número do CPF. Do CPF. Então, não se confunde, justamente que é feito tudo, isso já foi tudo Ótimo. muito bem pensado. Né? Então, essas contas, elas movimentam só recurso de campanha, receita. Se eu quiser comprar com o dinheiro que está lá um pneu para o meu carro, eu sou candidato, eu não posso. Não, se o seu carro não tiver registrado, não tiver a serviço da campanha, você não pode, né? Bom Agora, saber. E é bom que o pré-candidato, é bom que o candidato, porque ele já está registrado, ele saiba disso, né? Sim. Não, com certeza. E é muito importante também, Daniel, a gente deixar claro, né? A gente falou, inclusive, que agora, dia 15 de maio, começa, né, a possibilidade de arrecadação, né? Sim. E é só de uma forma, né, que a Justiça liberou essa arrecadação, que é através das vaquinhas, né, virtuais ali, o financiamento coletivo. Sim. Né, que é... Eu preciso saber disso com mais detalhes. Certo. Porque essa área contábil, ela traz muitas surpresas. Sim. A hora é agora, doutor. Eu vou fazer. Quem sabe eu saio candidato, hein? A hora é agora, né? Então, me explica uma coisa. Eu vou fazer uma vaquinha eleitoral. Ela vai arrecadar, não vai? Sim. Onde que eu vou guardar esse dinheiro até eu ter a abertura da conta e como que eu vou depositar esse dinheiro? Então isso é muito importante mesmo, doutor. Existe hoje as empresas que fazem toda essa... São certificadas pelo TSE para poder receber. E que faz todo o gerenciamento desse recurso, né? Então você não põe a mão nesse dinheiro. Enquanto a sua campanha de fato não for
aprovada na convenção. Na verdade, não é quanto a sua campanha, né? A sua candidatura, né? A sua candidatura. A campanha vem isso. depois. Sim. Então, depois que a sua candidatura for aprovada, né? É muito importante. A outra coisa muito importante, viu, doutor? Essa arrecadação começa agora. É muito importante que quem for fazer isso agora, que já faça no seu próprio CPF, tá? Isso é muito importante, que às vezes a pessoa fala, faz no CPF Da fulana. da minha esposa, ou da minha filha, do meu filho, e na hora que você... Com medo de esconder, né, talvez. Não, talvez até por um descuido mesmo, às vezes a pessoa tá ali ajudando, a esposa tá ajudando, o filho tá ajudando. Eu não vou ter tempo, coloca no nome do meu menino. Não, ele deixa ele tomando conta disso daí. Tá errado. Aí você vai na convenção, aí seu CPF lá, que é o aprovado, que o CNPJ Vai linkar busca o seu ele. CPF e depois todo aquele dinheiro que você arrecadou ali não tem como Ser utilizado na campanha. essa empresa transferir para sua campanha. E um Entendi. detalhe, Entendeu? não tem como transferir, foi uma vaquinha eleitoral. Se o CPF do meu filho, que foi o exemplo dado, não é? Ele não pode doar porque vai estar acima do imposto de renda dele, como é que fica esse dinheiro? Isso daí é outra questão que deve ser observada, né? Que a gente fala, né? As mesmas regras de campanha para doação, as pessoas têm que obedecer elas Na na pré-campanha, né? Na pré-campanha. E eu- Então, você não pode ali doar nem na pré-campanha e nem depois. Uhum. Ou seja, no período eleitoral, cada pessoa física ele só pode doar até 10% da sua renda oferida no ano anterior. Entendeu? E isso comprovado no imposto de renda. Comprovado em imposto de renda. Então a pessoa Se que você não tem, declarou o ano passado, ela não pode fazer doação esse ano. pode até no limite ali também Do teto mínimo. Exatamente, né? Sim. Mas é muito bom também ficar ciente que tenha que ser comprovado, né? Assim, Sim. você tem aquele poder aquisitivo, aquela renda ali que você pode fazer aquela... Sim. Tá? Então, isso Mas, é muito importante. mas de forma, vamos dizer assim, sucinta. Eu não declaro imposto de renda. Sou uma pessoa ali que ganha um Isento. salário mínimo. Eu sou isento. Uhum. Qual o valor que eu posso disponibilizar, às vezes, para minha esposa que vai ser candidato? Eu posso investir nela ali, né, através das vaquinhas, logicamente. Qual o valor? Não, nas vaquinhas, o que se é observado, Uhum. e a empresa que está fazendo esse gerenciamento, quem doou? Não, abriu no CPF do seu filho, mas não é ele que está doando, não, tá? Isso aí é só para Sim. gerenciar aquela conta, né? Os doadores, quem Sim. fez as doações ali é que a gente vai auferir os limites, tá? Entendi. Tá? E você disse, você não chegou ali no teto, não fez declaração do imposto de renda, Uhum. e agora sua esposa vai ser candidata e você quer fazer uma doação para a campanha dela. Sim. O limite, esse ano acho que é 30 mil e alguma coisa, né? Sim. É o limite ali para fazer a declaração do imposto de renda. 10% disso. Né? Entendi. Então, você 3 fala mil e 3 alguma reais. coisa. 3 mil reais ali. Estando Mais entre ou menos. 1.000 e Mais 3, ou está menos. tudo tranquilo. Entendeu? Você não pode ultrapassar esse limite. Sim, Tá? sim. Porque senão você vai causar uma diligência Uma lá pra... diligência para Você vai dar uma poder dorzinha ter de cabeça depois lá na Ô, prestação de conta, né? O doutor Danilo, a gente tem que explorar o doutor Devanir ao máximo, Sim. viu? Porque ele tem um conhecimento contábil e uma experiência. Então eu tenho algumas perguntas. Claro. Você já fez prestação de contas para algum candidato que já fez alguma vaquinha? Sinceramente, não. E essa olha, Eu acredito É que muito poucos contadores já difícil fizeram um candidato que se aventura na vaquinha. a fazer a eleitoral. vaquinha eleitoral É. por falta de conhecimento. Sim, Exatamente. concordo plenamente. Né? Então, ter um contador eleitoral, um contador, né, uma contabilidade, uma pessoa que entenda, que tenha esse know-how, pode possibilitar até a arrecadação, Sim. aumentar a certeza. arrecadação. Com E certeza. por falar em arrecadação, vamos imaginar aqui, né, nós estamos falando da vaquinha eleitoral, né, eu não quero vaquinha, não. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou um candidato muito rico. Eu posso gastar o tanto que eu quiser. Eu vou lá, eu vou jogar o meu dinheiro Meu no capital. percentual do meu imposto de renda, os 10%, as condicionantes dos valores. Eu posso gastar aí 500 mil. Posso, não posso, doutor? E você sendo o candidato. Eu sendo Não candidato? pode, doutor.
Oh, mas que pena. Olha só. Não pode. Quase que ia ganhar a eleição, doutor Lira. Já Não estava pode. contando Olha, com, senhor, com o Se resultado. o senhor fosse um doador da campanha de alguém, né, aí você teria esse limite de 10% da sua renda oferida no ano anterior. Da renda, tá? Não é do Da seu renda. patrimônio, não. Não é né? do Da lucro renda. líquido. Não, é da renda. Né? Então é muito bom que a gente entenda isso. Agora, o próprio candidato, ele pode doar o quanto que ele quiser também? Não, não pode, né? Ele também é 10%, porém já não é da renda. 10% do limite que a justiça Determina no- determinar. Ah, a justiça determina um limite para eu gastar em campanha? Com certeza, todo mundo. Olha só. Olha a importância da gente saber o que está acontecendo contabilmente. Uhum. É fato. Eu estou fazendo essas perguntas, muitas delas eu sei a resposta. Mas você que é pré-candidato, que está entrando assim, ó, tem um Primeira deputado candidatura. falando, ó, você vai lá, eu preciso do seu... Você vai ganhar a eleição. Então, primeiro, a justiça estabelece um limite. determinado valor, porque o limite que é para o meu concorrente é para mim. Exatamente. Isso é para dar igualdade de. Condições. É. Manter o equilíbrio do processo Exatamente. eleitoral. Justiça eleitoral é... Ela Você presta sabe que bem eu já lá na- trabalhei no cartório eleitoral, né? É mesmo? É, não Trabalhei. sabia, não. Aí. Eu já fui chefe do cartório Que coisa eleitoral de boa. Uberlândia, tá? Há muitos anos atrás. Isso foi até... Essa né? sabedoria tem que vir de... Tem que vir de algum lugar, não tem, doutor? Tem que vir de algum- Rapaz, eu vi o nascimento da máquina eletrônica. Olha só. Eu que fui o chefe de cartório que fez a primeira eleição com a CEV, com a Central Eletrônica de Votação. E por isso que a gente pergunta, o meu potencial de gasto é o mesmo do outro candidato, do meu partido, que é meu concorrente, e do Isso. partido também do outro lado. Exatamente, foi pensado, essas regras já foi justamente pensado nisso, né? Para dar igualdade de condições. Você sabe né? que existia uma época que quem estabelecia o limite máximo de gastos de campanha era o próprio partido. Colocava isso até em convenção. Exatamente. E a gente, nós advogados, nós orientávamos o seguinte: vai fazer uma campanha? Vai. Coloca aí que você vai gastar 500 mil. Doutor, não tem condição de gastar esse dinheiro, mas pelo menos você não vai ultrapassar o valor. Não vai ter problema. Né? Hoje é o candidato, é o partido que determina o valor? Não, hoje é a justiça que determina. Está vendo a evolução da justiça eleitoral? É, a justiça, se eu não me engano, até dia 20 de julho, a justiça eleitoral ela já vai publicar aí a resolução com os limites. Com os Parâmetros das de campanha. limitações. E aí eu ainda faço mais uma pergunta prática. Para os candidatos a prefeito em Campo Florido, o limite de gasto é o mesmo para os candidatos a prefeito de Uberaba? Não, não também. É bem observado, cada domicílio eleitoral ali não é observado até nas últimas eleições, não era observado o número de eleitores, essas questões não, era mais ou menos vamos dizer assim, as atividades que iam acontecendo ali durante as campanhas, né? Que às vezes tem vários municípios com o mesmo porte, mesma quantidade de eleitores, né? E dá diferença de um limite de um município para o outro. Né? Então, para Então, vereador também é a mesma coisa. A mesma O coisa. vereador que teve a sua aprovação na convenção lá em Perdizes, ele tem um determinado limite estabelecido pela Justiça Eleitoral, e o de Pedrinópolis outro. Exatamente. Olha Não- só. Não são iguais, não. Diferente. Então eu não posso gastar, doutor Danilo. Se eu for, por exemplo, uma pessoa rica, uma pessoa de condição financeira abastada, eu não posso gastar mais do que aquilo que foi estabelecido Pelo município. pela Justiça Pela Eleitoral. justiça, né? Pela justiça eleitoral. a justiça que- É ela que estabelece. Exatamente. Ela pega ali mais ou menos ali é uma média, né? Ela faz uma média ali dos gastos que já se obteve nas últimas campanhas. Sim, né? sim. E aí ela faz os seus cálculos ali e determina um limite Isso. que Aí se esse pode limite fica estabelecido no município. no município. Para candidatos a vereadores, para candidatos a prefeitos e vice. E se, vou fazer aquela perguntinha de apertar sem abraçar. E se o candidato, a Justiça Eleitoral estabelece um limite de R$100 mil para o cargo de vereador na cidade de Frutal? Certo. Aí eu sou um dos candidatos lá que eu estou gastando e tal, etc. Estou pagando os cabos eleitorais, estou efetuando o pagamento lá dos meus santinhos, do impulsionamento, tudo isso entra na prestação de contas sim. da minha rede social. Estou pagando o
o marketing, estou pagando o contador, tudo. Mas aí 100 mil. De repente, na prestação de contas, ele foi lá e ele gastou 101 mil reais. Passaram R$ 1.000. E aí? É problema. O que acontece? É problema. Com certeza ele vai ter as contas desaprovadas, né? E se as contas não forem aprovadas? Aí ele trabalhou em vão, infelizmente. Aí né? se ele tiver ganhado, ele não recebe o certificado. Ele não né? vai ser diplomado, né? Infelizmente. O diploma, ele ganha a eleição, Mas não leva. mas não leva. Mas não leva. Olha, doutor Danilo, olha a importância do contador eleitoral. Sim, verdade. Uma prestação de contas mal feita, tá? Uma prestação de contas sem a observação. Eu já assisti, doutor Devanir. O cidadão recebeu. Certificado. Não, ele recebeu dinheiro do fundo partidário que deve ser colocado na prestação de Sim. contas. E o dinheiro foi até significativo. E ele foi e arrumou o motor do carro dele que estava fundido. Olha só, só. gente. Sabe? Quer dizer, ele não ganhou a eleição na época. Uhum. Ele havia perdido. Mas mesmo ele tendo perdido a eleição, tem que ter as contas aprovadas? Tem que ter as contas aprovadas, tem que ser observados os limites, a origem do recurso. E tem limite para gasto, né? Cabo eleitoral, posso contratar quantos que eu quiser? Não, tem Não, Tem uma limite. quantidade. Então, assim, você tem que observar a origem do recurso. É isso que a gente estava falando, né? Sim. Quem doou, fez a doação para a campanha, é legítimo para fazer? Né? Ele pode fazer? Fez, a gente conhece. O doutor Lira foi lá e contribuiu. Uhum. Ele não colocou o CPF no comprovante. Eu posso usar? Não posso. Então tem sim. Eu ia te perguntar isso. Vamos Tem. imaginar que o Danilo é candidato a vereador. E, Vota em mim, pessoal. e eu vou lá e deposito R$ 500 na conta dele, não informo quem foi, não falo nada, deixo lá os R$ 500. Está dentro do limite dele, de gastos. Ele não ultrapassou o limite de gastos e esses R$ 500, se ele gastar, ele também não vai ultrapassar. Mas ele pode gastar? Não pode gastar. É origem não identificada. É E aí, considerado... o que acontece com esse dinheiro? Eu vou devolver para quem? Ele não sabe quem depositou. Aí tem duas possibilidades, né? Porque acontece, inclusive, né? Quando a gente fala de origem não identificada, Uhum. às vezes eu até sei, viu, doutor? Às vezes você até escreve lá o nome do senhor, mas não colocou o CPF. Sim. Eu sei que é seu recurso, então Sim. eu não posso usar porque existe a regra ali, ele não cumpriu a regra, não colocou. Então esse é um recurso não identificado, considerado não identificado. Se eu sei que é do senhor, eu posso devolver para o senhor, não tem problema. Tá? Se eu sei. Se tem Agora, conhecimento. Agora, se eu não sei a origem uma de norma. fato mesmo, aí não, eu tenho que recolher esse recurso para o tesouro. Pro tesouro. Ele volta para o tesouro? Eu tenho que recolher para o tesouro. Olha, então nem não o vai- partido não pode Então usar não vai nem pro partido. nem por partido. Ele Que vai interessante, proteger. né? Conhecer a boa técnica contábil é muito importante, Sim. tá? Porque, veja bem, você tem limite para arrecadar, você tem estabelecido de quem você pode receber recursos, O você tem tempo. que saber como gastar, tem que saber como prestar contas. Talão de cheque, como é que fica isso? O candidato pode receber o talão de cheque? Não é, vamos dizer assim, não é proibido, né? Mas também não é recomendável, não. Esse negócio de talão de cheque, eu mesmo não sou a favor de jeito nenhum. Na prestação de contas hoje, o melhor gasto é É aquele tudo transferência eletrônica. tudo transferência eletrônica e Não tem nem transfere-se, porquê, né? pegou o quê? Comprovante, né? A nota fiscal. Não, no pagamento sim. com No certeza. pagamento. No pagamento sim. Você fez uma despesa, a despesa Então- já tem que estar. Então apenas o cupom fiscal no âmbito eleitoral não vale. Não, dependendo do tipo de gasto, aí você tem que ver as regras Sim. fiscais. vamos Mas dizer assim, né? Específicas para O cada um. indicado é que tudo comprou, Nota emitiu fiscal, nota. isso aí. A regra geral é essa, Sim. nota, tá? E é no nome do candidato ou no registro No CNPJ de campanha. De da campanha. candidatura. Exatamente. Se você comprou ali para campanha, isso é muito importante, viu, doutor? Sim. Na hora começou a campanha ali, o senhor gastou, foi lá, comprou alguma coisa ali, tira a nota para mim no meu CPF. Você está usando na campanha, é um gasto irregular. É. Você não Olha só. É um gasto E irregular. um outro detalhe aqui que eu quero
Vocês são meninos novos e eu já estou, sabe, bem escolado nessa área, porque eu acompanho candidaturas e aprovação de contas desde o momento em que as contas começaram a ser fiscalizadas. Eu entrei no cartório eleitoral no dia 28 de junho de 1978. Eu saí do cartório eleitoral no dia 30 de julho de 1991. Então eu fiquei de 78 a 91 no cartório eleitoral, trabalhando. Então eu assisti essa movimentação toda. O nascedouro, as primeiras contas eram feitas através dos auditores locais, tudo certinho. Hoje o juiz nomeava contador da confiança dele para aprovar ou não a conta. Hoje o sistema é bem diferenciado. E eu já assisti candidatos, e eu quero que você me explique isso, que você pode comentar um pouco mais. O cidadão, ele entrou na campanha eleitoral, né, como candidato a vereador, e o cacique político, né, o presidente do partido, né, através do candidato a prefeito majoritário da coligação, bateu nas costas dele assim, ó, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer tudo. Tem um contador, tem isso, tem aquilo, papapá, papapá, papapá. E no final das contas, não apareceu o contador, não fizeram prestação de contas, e o cidadão tranquilo, despreocupado, Esperando as coisas acontecerem. Perdeu a eleição, não fez prestação de contas, não fez nada. E aí na próxima eleição, ele todo animado, vou sair candidato, vou filiar no partido tal, o fulano foi para lá, tal. De repente ele vai lá na Justiça Eleitoral, contas rejeitadas. Quer dizer, o partido político não assumiu o compromisso de fazer o trabalho técnico de encerramento do processo eleitoral na contabilidade para ele. E aí, doutor, o que acontece? Nesse caso aí, ele não vai obter é o que eu disse lá, né? Ele não vai obter a certidão de quitação eleitoral, né? E sem a certidão, nada feito, né? Nada feito. Nada feito. Se não tiver ali prestado conta, a conta aprovada, então o fato então dele... ele fica impedido de ser candidato na eleição futura. Fica. E mesmo que se ele for lá, digamos assim, nós estamos agora em abril. Então deixa eu correr lá e fazer essa prestação de conta. Sim. Né? Vamos regularizar. Então é possível já se fazer essa certificação ou não? Não. Assim, geralmente... É possível regularizar a conta da eleição passada agora? É possível e deve, né? Mas geralmente você vai ficar impedido por 4 anos aí de concorrer a cargo eletivo. Né? Então, assim, geralmente e basicamente você não vai conseguir. O tempo não vai ser viável. Muito difícil. Muito difícil. Essa questão é muito interessante e é o que eu sempre oriento, né? Acho que cada candidato, mesmo que você tenha ali pessoas por trás ali que está trabalhando na administração, com tudo ali, que está cuidando de quase tudo para você, gente, é uma responsabilidade pessoal. Sim. Né? Isso é uma responsabilidade pessoal. Você tem que estar verificando como que está aí, está sendo feita realmente a prestação de conta, eu estou arrecadando, está enviando as informações para a justiça dentro das 72 horas, que até isso, tá, doutor? Tem esse detalhe, né? Você está ali arrecadando, checando, e tem prazos que você manda uma parcial, manda a segunda parcial e faz o encerramento, né? Exatamente. Então você é um candidato. Né? Você tem ali, eu imagino, né, que você fez um planejamento, né? Tem o objetivo de vencer. Se não estiver preocupado com essas questões básicas, é o que a gente falou agora há pouco, né? Corre o risco de você fazer todo o processo e não levar. Às vezes você leva até os votos e não leva depois. Eu já vi muitos casos assim. Como eu disse para vocês, Danilo e doutor Devani, eu assisti, eu posso falar isso historicamente, a evolução da justiça eleitoral na fiscalização da prestação de contas. Por que isso? Para acabar com o abuso do poder econômico. Isso é muito importante a gente deixar bem claro
que hoje, você sendo candidato, tá? Você ganhando a eleição ou perdendo, você tem que fazer o fechamento contábil de tudo que você recebeu, tudo que você gastou, de acordo com as normas estabelecidas na resolução. Eu até trouxe anotado aqui, ó, a resolução da prestação de contas é a 23.731. A de 2024, não. De 2024. Isso mesmo. O doutor Devani está com ela na ponta da língua. E, além de tudo, tudo que é feito dentro da resolução da prestação de contas é determinado através de datas, pelo planejamento estratégico. Isso custa caro, viu, Danilo? Custa caro porque, se você pegar um coacher, né, uma pessoa que faz planejamento estratégico, para fazer o planejamento estratégico de uma candidatura, ele vai te cobrar caríssimo. Sim. Tá? A Justiça Eleitoral fez isso de graça para o candidato. Ela deu um calendário eleitoral para o candidato que ele tem que seguir. Se ele seguir o calendário eleitoral, se ele tem um contador eleitoral eficiente, com boa técnica, e se ele tem um marketing bem elaborado, com um advogado eleitoral preparado para propaganda eleitoral, que é outra resolução, a 23.732 de 24, ele está meio caminho andado. Ele só precisa, para ganhar a eleição, ser bom de voto. Sim. Porque aí ele tem a estrutura do marketing bem elaborada, ele tem a contabilidade, né, técnica e eficaz, e ele tem o marketing para tudo isso. Uma eleição hoje não é uma brincadeira. Sim. Não é eu sou bom de voto, eu estou eleito. Eu tenho que ter... Né? Tem uma estrutura muito grande. Né? E aí eu quero fazer mais uma outra pergunta. Eu tenho cada dúvida, doutor Danilo, que só o doutor Devani para responder, viu? Né? O que é esse negócio de fundo partidário? O fundo partidário, chega dinheiro do fundo partidário para mim, que sou candidato a vereador lá em Delta, que é uma cidadezinha pequena e que tem uma concorrência política muito grande. Chega, esse dinheiro chega? Geralmente nos pequenos municípios não, né? Porque foge um pouco do interesse, né? Porque é assim que funciona, né, doutor? A gente está acostumado a fazer as prestações de contas de campanha. Nesses municípios menores, é muito difícil chegar a esse recurso. A não ser aqueles que... porque quando os partidos recebem, né? Na verdade, nem não é do fundo partidário, né? O fundo partidário é mais para manutenção mesmo dos partidos, né? Sim. Então, ali tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Sim. Depois, a partir do momento ali que a Justiça entendeu que as pessoas jurídicas não podem mais financiar as campanhas, né? Aí foi criado esse fundo. Sim. Aí existe um regramento, né? E existe cotas para as mulheres, para os negros e assim por diante. Então, se o partido ali, né, vamos dizer assim, na jurisdição ali do Estado, se ele não está com dificuldade para distribuir esse dinheiro, geralmente ele não chega nos pequenos municípios. Né? Ele chega quando, não, aqui eu estou com dificuldade até para distribuir, porque tem cotas, tem todo um regramento ali, né, para ele gastar aquele recurso. Aí geralmente às vezes chega algum recurso, mas é muito pouco. Né? Não é o... E se chega o fundo partidário, ou até mesmo esse fundo especial destinado pela própria Justiça Eleitoral para financiamento público da campanha, esse dinheiro tem que entrar na prestação de conta? Tem, e é feita uma conta para cada recurso. Tá? Então tem ali a conta bancária, que é para você receber os recursos de doação de pessoas físicas, outra conta para gerir esses recursos de fundo especial de campanha, né? Porque você tem que fazer as prestações de contas e ainda assim direcionados, entendeu? O que você fez com o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Então, ali, sim, toda a movimentação dos registros vai estar ali dentro daquela vai ser gerenciado, né? Dentro daquela conta de campanha específica, entendeu? É uma técnica contábil muito apurada. Hoje, o sistema com a Receita Federal, com os órgãos de arrecadação, com as auditorias tributárias, tanto dos municípios como do Estado, faz uma verdadeira, né, doutor Devani,
uma verdadeira frente de batalha para fazer as apurações devidas. Exatamente. E se existe uma conta que tem problema, ela é minuciosamente fiscalizada. Sim, Com isso é certeza. verdade. Isso é verdade. E se não for gasto corretamente, se não for arrecadado e o gasto for feito corretamente, também é outra questão que pode levar à desaprovação de contas. Tá? Então, Sim. isso aí é muito bom a gente. É por isso que, igual o senhor falou, é muito bom o candidato se preocupar em ter uma estrutura muito bem feita por trás, de pessoas experientes que saibam o que estejam fazendo, porque senão, é igual o senhor falou, às vezes a pessoa é boa de voto realmente, né? E isso conta muito, lógico, né? Uhum. É uma das principais coisas, mas ela tem que estar bem estruturada também, que senão não adianta ela ter muito voto, né? Não resolve. Não Eu resolve. cheguei a atender uma cliente em outras eleições passadas que ela houve uma inserção do valor de tráfego pago, né, para se fazer a campanha, sobrou-se um residual bem considerável e ela achou que iria para a conta dela, desse valor, né? Então, assim, às vezes o pré-candidato ele chega com tanta ansiedade, né, e às vezes os amigos políticos, né, batem tanto nas costas, você vai ganhar, e a pessoa pega aquilo para ela e acha que tudo que for entrar ali, no final das contas, se ela não é eleita, o dinheiro fica para ela, mas não é o que ocorre. Né? Isso para gente que trabalha no marketing, a contabilidade, ela é na verdade, ela é uma parte mais importante que o marketing. Porque tudo aquilo que a gente fizer ali dentro da parte do marketing digital do cliente, se a gente não tiver alinhado com a contabilidade, que é o registro, que o Facebook vai emitir as notas fiscais, o Google também. Então, tem vários pontos que, às vezes, o pré-candidato que não tem uma estrutura não conhece, não sabe, né? Principalmente por causa dessas 72 horas que precisa ser comprovado ali as emissões dos comprovantes do que foi gasto nas campanhas. Uhum. E para a gente hoje, doutor, receber você aqui é um prazer enorme, né? Poder receber você. Doutor Lira também, né? Lógico que esse é o primeiro episódio que a gente está começando, né? A gente vai ter um outro lá no momento da campanha, né? Se tiver a possibilidade, para a gente trazer, às vezes, até mesmo uma realidade, né? Do momento de campanha eleitoral para esses nossos acompanhantes aqui. E para mim, né, doutor Lira, também é um prazer poder receber o senhor aqui no Estúdio Growth. Né, esse, né, pessoal, o podcast está sendo aqui no Estúdio Growth, aqui na cidade de Uberlândia, através da agência Growth Builders. E hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro episódio, convocando, né, trazendo esses dois talentos, né, da área eleitoral para trazer mais informações. E, logicamente, como eu acabei de falar, será feito um novo episódio com mais informações, com mais dicas, para que vocês possam ficar antenados, né, com as informações eleitorais sobre a contabilidade e também sobre o direito eleitoral. Doutor Lira, alguma recomendação, alguma finalização? Eu fico muito feliz em ser convidado pela sua agência. Né? Nós fizemos na época da pandemia várias lives. Né? O doutor Devanir acompanhou também conosco. Sim. Essa equipe tem experiência, né? Isso é muito bom. Mas eu queria deixar um recado para o pré-candidato. Fazer uma eleição, participar de uma eleição hoje, não é só ter votos, é ter uma estrutura. O candidato tem que ser forte de voto, mas ele tem que ter uma equipe séria, uma equipe confiável no marketing, na contabilidade e no departamento jurídico. Sim. Não existem aventureiros que vão aprender no processo eleitoral o trabalho de dar segurança jurídica para um candidato bom de voto. Não adianta você pegar uma agência de marketing que está começando agora, que ela vai te trazer problemas. Sim. Não adianta você pegar um contador que nunca participou de um processo eleitoral com contabilidade e não tenha experiência. Da mesma forma, um advogado de uma outra área. Eu falo que nós temos grandes agências de marketing. Eu falo que nós temos especialistas do seu quilate, né, da sua grandeza, né, no marketing digital. Eu falo que nós temos grandes escritórios de contabilidade.
mas nós temos que ter grandes pessoas no marketing que têm experiência no eleitoral. Sim. Nós temos que ter grandes contadores que já vivenciaram, né, todas essas peripécias, que já têm todo o planejamento estratégico de fazer uma campanha de acordo com o calendário eleitoral. E da mesma forma, nós temos grandes escritórios jurídicos que trabalham, que nunca trabalharam com eleitoral, que trabalham na área civil, na área trabalhista. Sim. Mas nós temos grandes escritórios jurídicos e grandes nomes no direito eleitoral, não só em Uberlândia, como em Uberaba, Araxá. Sim. Nós temos, né, pessoas, né, em Itapajipe, né, nós temos lá grandes escritórios, sabe, que são em Minas Gerais e em Belo Horizonte, que faz recursos, que faz prazos eleitorais, são muito importantes. Acho que eu estou me alongando muito, mas eu gostaria de deixar bem claro que o pré-candidato, tá? O partido político, o dirigente, o presidente do partido e aquela pessoa que quer ganhar uma eleição, ela tem que ter uma estrutura. E a estrutura tem que ser confiável. Porque o que o candidato tem que fazer? Pedir voto. Sim. O que o marketing tem que fazer? Um marketing bem feito. O que o contador tem que fazer? Uma contabilidade bem feita para ser aprovada. O que o advogado tem que fazer? As defesas e as orientações nas propagandas eleitorais. Se o candidato bom de voto tivesse estrutura, ele está 50% na frente dos outros, ele pode ganhar a eleição e ficar tranquilo que ele vai receber o diploma. Com certeza. Um abraço a todos, boa campanha, nós estamos à disposição. Perfeito. Dr. Deverny, quer deixar uma saudação, um encerramento? Com certeza. Eu, assim, primeiramente, agradecer também pelo espaço, tá? E pelo convite, né? Perfeito. Eu fico, assim, lisonjeado mesmo de verdade, tá? É um prazer sempre participar, Que bom, de estar junto com vocês. Eu também gostaria de fazer algumas considerações, né? Porque a gente falou de muita coisa difícil, né? Mas a gente tendo essa estrutura, a pessoa que está realmente disposta, né? A pessoa séria, que está disposta a fazer uma campanha eleitoral, se tá com uma boa estrutura, você pode ficar tranquilo, que não é um bicho de sete coisa cabeças. de outro mundo, desde que você tenha uma boa estrutura, Sim. né? Então eu falo assim, a gente tem que começar pensar desde agora já num planejamento, né? Um orçamento, pensando nos limites, né? Tem os limites de gasto. Então, no orçamento, faça um orçamento bem feito, né, doutor? Sim. As receitas, quais são as fontes de receitas? Quais são as receitas que vão custear a minha campanha? Seguir o calendário eleitoral. É o que você falou. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não posso. Eu só posso doar ali até 10% do limite de gasto, né? Então, você tem que fazer esse planejamento agora, já vai se planejando, para a hora que chegar lá na hora da campanha, é só executar, entendeu? Tem uma estrutura boa por trás. É bom a gente deixar também claro, né, doutor, que houve uma mudança aí nas últimas eleições, que os custos, né, com advogado e com contador agora não entram no limite. Que coisa boa, né? Sim, olha, muito bom. Que coisa boa, né? Então você já está... Para perceber o tanto que as partes são essenciais ao processo. E interessante também, porque qualquer pessoa pode, aí já não se observa mais aquele limite lá dos 10%, né, da renda, qualquer pessoa pode financiar isso daí, né? Então, para você ver a seriedade que é e a importância, né? Sim. Que é você ter esses profissionais por trás da sua campanha, tá? Cuidando da sua campanha, né? É isso daí. E, no mais, o meu abraço, deixar, assim, boas energias, né? Para todo mundo, que todo mundo faça uma boa campanha aí. E vamos para cima. Vamos para cima. É isso daí, tá? Uma boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei, assim, o horário. O horário que vai passar, né? Que a pessoa vai ver, né? Um abraço a todos, tá? Com Deus. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado você que acompanhou o nosso primeiro episódio do podcast Papo de Eleitor, realizado pela agência Growth Builders, aqui no Estúdio Growth. E pra gente, né, vou deixar a dica, pré-campanha, não peça voto. Um forte abraço.